Neste exato momento, enquanto você ouve minha voz, existe outra voz falando dentro da sua cabeça. Talvez ela esteja julgando o que eu digo. Talvez esteja te lembrando de algo que você esqueceu de fazer. Ou simplesmente reclamando de alguma coisa que aconteceu ontem. Essa voz nunca cala. Nunca descansa. Sir Roger Penrose, Prêmio Nobel de Física, dedicou décadas da sua vida para responder uma pergunta que parece simples, mas destrói qualquer resposta fácil. Se você é a voz que pensa, então quem é você que está ouvindo essa voz agora? Quem é esse segundo personagem que observa os pensamentos passarem? Penrose descobriu algo perturbador. E quando você entender, sua relação com sua própria mente nunca mais será a mesma. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar o que a ciência quântica mais avançada revelou sobre a verdadeira origem dessa voz. Vou te provar que você não é quem você pensa que é. E mais importante, vou te dar uma técnica para finalmente assumir o controle. Existe uma estrutura microscópica dentro dos seus neurônios que funciona como uma antena. Ela não produz pensamentos. Ela recebe consciência. Penrose chamou isso de redução objetiva orquestrada. Um nome complicado para algo revolucionário. Sua mente é um aparelho. Você é o operador. A voz na sua cabeça não é uma companheira. É uma prisão. E a chave para sair dela está naquilo que você vai aprender aqui. Este canal é uma jornada filosófica que mistura ciência, espiritualidade e reflexão. Nada aqui substitui ajuda profissional. Se você enfrenta questões de saúde, procure um médico ou psicólogo. Nossas práticas são complementares ao seu cuidado pessoal. Use sua sabedoria para filtrar o que ressoa com você. Agora, antes de mergulharmos fundo nisso, eu quero te fazer um convite. Os primeiros minutos de qualquer vídeo são sagrados. E as pessoas que comentam logo no início são as que mais absorvem o conteúdo. Então, enquanto você ainda está aqui comigo, vai nos comentários e escreve algo que represente você nesse momento. Não precisa ser uma frase pronta. Pode ser como você está se sentindo agora. Pode ser o que você espera encontrar. Pode ser uma palavra só, que representa sua intenção. O algoritmo vê comentários repetidos como ruído. Mas quando cada pessoa escreve algo único, algo seu, o vídeo ganha vida. E eu leio cada um deles. Então me conta. O que te trouxe até aqui hoje? Respira funda. Vamos começar essa jornada. Você provavelmente já tentou meditar. Já tentou controlar os pensamentos. Já ouviu que precisa simplesmente parar de pensar negativo. E nada funcionou. Porque ninguém te disse a verdade. Você não consegue controlar a voz porque ainda acredita que você é ela. É como tentar se levantar puxando os próprios cabelos. O problema não é força de vontade. O problema é identidade. Aqui no Ao Poder Sem Limites, nós chamamos isso de protocolo do observador quântico. Não é meditação comum. Não é controle mental. É uma mudança de perspectiva tão profunda que transforma quem você pensa que é. Hoje você vai sair daqui com essa técnica. E com algo que poucos canais conseguem te dar. A prova científica de que isso funciona. Durante este vídeo, você vai entender de onde vem essa voz que te atormenta. Vai descobrir por que ela parece tão real, tão você. E vai aprender a se separar dela. Não para destruí-la, mas para finalmente perceber que você sempre foi algo muito maior do que qualquer pensamento. Eu te prometo que se você ficar até o final, sua forma de olhar para sua própria mente vai mudar para sempre. E tem uma surpresa no final que eu não anunciei no título. Algo que conecta tudo isso com a questão mais profunda que um ser humano pode fazer sobre si mesmo. Vamos para o primeiro grande entendimento.
Existe um experimento científico que deveria ter abalado o mundo quando foi publicado. O neurocientista Benjamin Libet, na década de 80, conectou eletrodos no cérebro de voluntários e pediu para eles moverem o dedo quando sentissem vontade. O resultado foi assustador. O cérebro tomava a decisão de mover o dedo quase 1 segundo antes da pessoa sentir que tinha decidido. Você entendeu? O cérebro decidiu. Depois você achou que tinha decidido. Isso significa que aquela sensação de eu escolho, eu quero, eu decido, pode ser uma ilusão. O cérebro já fez a escolha. E depois, como um dublador atrasado, a voz na sua cabeça narra: eu decidi isso. Você não é o diretor do filme. Você é o espectador que acha que está dirigindo. Anaka Harris, uma das pesquisadoras mais respeitadas em neurociência da consciência, escreveu sobre isso. Ela diz que o eu, esse senso de identidade que você carrega, é uma história costurada pela memória. Não é uma entidade fixa. É uma narrativa. A voz na sua cabeça está constantemente contando uma história sobre quem você é. E você acreditou tanto nessa história que esqueceu que é apenas uma história. Pensa comigo. Quando você sonha, dentro do sonho você também tem uma voz interna. Você também toma decisões. Você também sente que é você ali. Mas quando acorda, percebe que era apenas o cérebro simulando uma realidade. Quem garante que a vigília não é outra camada de simulação? Quem garante que o você de agora não é tão ilusório quanto o você do sonho? Isso pode parecer desconfortável, mas na verdade é libertador. Porque se a voz não é você, então você pode observá-la sem ser arrastado por ela. Se os pensamentos negativos são apenas o cérebro disparando padrões automáticos, então você não precisa levá-los a sério como verdades absolutas. A turbulência mental não é quem você é apenas sinal. Federico Fadin, o engenheiro que inventou o microprocessador, dedicou os últimos anos da sua vida a estudar consciência. Ele criou uma metáfora poderosa para explicar isso. Imagine um drone. O drone tem câmeras, sensores, sistemas de alerta. Ele voa, desvia de obstáculos, processa informações. Mas o drone não está consciente. Quem está consciente é o operador segurando o controle. O operador vê através das câmeras do drone. Sente quando o drone está em perigo, pelos alarmes que apitam. Mas o operador não é o drone. Seu corpo é o drone. Seu cérebro é o sistema operacional do drone. A voz na sua cabeça são os alertas, os processamentos, as reações automáticas. Mas você, a consciência que observa tudo isso, você é o operador. Você não está dentro do corpo. Você está operando o corpo. A voz não é sua companheira. A voz é o apito do sensor. Quando você entende isso profundamente, algo muda. A ansiedade continua surgindo, mas você percebe que é apenas o drone apitando perigo. Os pensamentos autocríticos continuam aparecendo, mas você sabe que é apenas o sistema de alerta exagerando. Você pode ouvir sem obedecer. Pode observar sem se identificar. E aqui está a técnica básica. Toda vez que um pensamento aparecer, ao invés de ser engolido por ele, você para e pergunta: quem está ouvindo isso? Não tente responder com palavras. Apenas sinta. O simples ato de perguntar cria um espaço entre você e o pensamento. Esse espaço é liberdade. Esse espaço é onde você realmente mora. Tente agora. Escuta a voz na sua cabeça. Talvez ela esteja comentando sobre isso. Talvez esteja concordando ou discordando. Agora pergunta: quem está ouvindo? Sente esse espaço silencioso que surge. Por um instante, mesmo que breve, você não é a voz. Você é o silêncio que testemunha a voz. Se você realmente fosse a voz, quem é que a ouve?
A filosofia disse isso há milhares de anos. Os mestres orientais ensinaram isso através de meditação. Mas agora a neurociência está confirmando. O eu que você defende com tanto esforço é uma construção útil, não uma verdade absoluta. E quando você para de defender essa construção, paradoxalmente, você encontra quem realmente sempre foi. E se você quer treinar essa separação todos os dias, eu preparei algo especial. O Desafio 33 Dias. São áudios diários completamente gratuitos, que você só precisa ouvir. Nada para ler, nada para escrever. Apenas escutar. E ao longo desses 33 dias, a reprogramação acontece naturalmente. O link está no comentário fixado e na descrição. Mas não sai agora. Termina o vídeo. O que vem a seguir é essencial para você entender por que essa prática funciona, em um nível que a maioria das pessoas nem imagina. Você agora tem a primeira chave. Sabe que a voz não é você. Sabe que pode criar espaço entre o observador e o pensamento. Isso sozinho já pode transformar sua relação com a própria mente. Mas tem algo que pode sabotar tudo se você não souber. Saber que você é o observador é o começo. Mas entender como a observação funciona no nível mais profundo da realidade, isso muda tudo. Porque não é apenas psicologia. É física. E quando você une os dois, você ganha um poder que a maioria das pessoas nem sabe que existe. Roger Penrose não é qualquer cientista. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Física em 2020, por suas contribuições ao entendimento dos buracos negros. Mas durante décadas ele também estudou algo que a maioria dos físicos evita: a consciência. E ele chegou a uma conclusão radical. Penrose afirma que a consciência não é computação. O cérebro processa informação, sim. Mas a experiência consciente, o fato de que existe algo que é ser você, isso não pode ser reduzido a cálculos. Ele disse claramente: sua ação consciente não é uma computação. Um computador pode simular inteligência. Pode vencer você no xadrez. Pode escrever textos. Mas ele não entende nada. Ele não sente nada. Ele não experimenta nada. Entendimento, diz Penrose, é uma qualidade que requer consciência. E computadores não têm consciência. Então, de onde vem essa consciência? Penrose e seu colega Stuart Hameroff propuseram uma teoria revolucionária. Dentro dos seus neurônios existem estruturas minúsculas, chamadas microtúbulos. São como tubos microscópicos que formam o esqueleto das suas células nervosas. E segundo a teoria Orquer, nesses microtúbulos ocorrem efeitos quânticos. A consciência surge do colapso da função de onda nesses microtúbulos. Traduzindo isso para termos mais simples, seu cérebro é o hardware. Mas a consciência é como um sinal vindo de outro lugar, sendo captado por essa estrutura quântica. Os microtúbulos funcionam como antenas. Você não é produzido pelo cérebro. Você é recebido pelo cérebro. Isso muda tudo. Se a consciência fosse apenas neurônios disparando, seria como dizer que a música é o rádio. Mas você sabe que não é. A música vem de outro lugar. O rádio apenas sintoniza. Seu corpo é o rádio. Você é a transmissão. E essa transmissão não é computável. Não segue algoritmos previsíveis. É por isso que você tem momentos de insight que parecem vir do nada. É por isso que você sabe coisas sem saber como sabe. A intuição não é processamento neural. É captação direta de algo além do cérebro. Para quem quer mergulhar mais fundo na física da manifestação e entender como usar esse conhecimento para cocriar sua realidade, eu criei um manual chamado Manifestação Quântica. É um e-book prático que traduz essa ciência para o dia a dia.
O link está no comentário fixado. Por menos de R$ 30, você tem acesso a um sistema completo. Mas veja depois de terminar o vídeo. O que vem agora é onde tudo se conecta. Você agora sabe duas coisas poderosas. Primeiro, que a voz na sua cabeça é um mecanismo biológico, não sua identidade. Segundo, que a consciência que observa essa voz não é computação neural, é algo quântico sendo recebido pelo cérebro. Mas ainda falta a terceira peça. Como acessar esse observador quântico de forma prática? Como silenciar o drone para ouvir o operador? Isso é o que vamos explorar agora. Existe uma escada invisível que separa quem apenas sabe que não é a voz, de quem realmente vive livre dela. São 5 degraus. 5 níveis de silêncio. A maioria das pessoas fica travada no primeiro. Hoje você vai subir todos. O primeiro nível é o reconhecimento. É onde você está agora. Você escuta a voz e percebe: isso é um pensamento, não sou eu. Parece simples, mas a maioria da humanidade nunca chega aqui. Passam a vida inteira confundindo o narrador com o autor. Acham que cada pensamento que surge é verdade absoluta porque parece vir de dentro. Mas você já sabe que não é assim. Você já entende que existe uma diferença entre quem pensa e quem observa o pensamento. Esse é o primeiro degrau. Metacognição. Pensar sobre o pensamento. Ver o processo acontecendo. Mas reconhecer não é suficiente. Porque mesmo reconhecendo, você ainda pode ser arrastado. É como saber que está em um rio com correnteza forte. Mas ainda está sendo levado. O conhecimento sozinho não te ancora. O segundo nível é o vazio. E aqui mora o segredo que poucos entendem. A maioria das pessoas tem medo do silêncio interno. Quando os pensamentos param, elas entram em pânico. Sentem que estão desaparecendo, que estão morrendo de alguma forma. Por isso enchem a mente de distração. Música constante. Redes sociais. Qualquer coisa para não ficarem sozinhas consigo mesmas. Mas esse medo é baseado em uma mentira. O vazio não é vazio. O vazio é a porta de entrada para a quietude verdadeira. Quando você para de falar consigo mesmo internamente, você não desaparece. Você finalmente aparece. O que some é o ruído. O que fica é você. O problema é que você passou a vida inteira se identificando com o ruído. Então, quando ele para, você acha que você parou também. Tenta isso agora mesmo. Para de narrar. Para de comentar internamente. Apenas observa o que está acontecendo sem colocar palavras. Olha para o espaço à sua frente. Sente seu corpo. Escuta os sons ao redor. Mas não nomeie nada. Não diga mentalmente: isso é uma parede, isso é um barulho. Apenas perceba sem palavras. Você consegue sustentar isso por quanto tempo? 2 segundos? 5? A voz volta rapidamente, não é? Ela comenta: estou conseguindo ou não estou conseguindo, ou isso é estranho. Ela não suporta o silêncio. Porque o silêncio é a morte do falso eu. A voz precisa continuar falando para continuar existindo. Quando você sustenta o vazio, você mata de fome o impostor. E não se preocupe se for difícil no início. Não é sobre fazer perfeitamente. É sobre praticar a interrupção. Cada segundo que você passa no vazio é um segundo de liberdade real. Com o tempo, esses segundos se tornam minutos. E esses minutos transformam quem você é. O terceiro nível é o coração. Quando a mente silencia, outra inteligência acorda. Uma inteligência que não pensa em palavras. Que não calcula. Que simplesmente sabe. Você já sentiu isso? Aquele momento em que você sabe que algo está errado, mesmo sem evidências.
Aquela certeza que surge do nada sobre qual decisão tomar. Isso não é a mente. É o coração. O Instituto HeartMath, nos Estados Unidos, passou décadas estudando a inteligência do coração. Eles descobriram que o coração tem seu próprio sistema nervoso. 40 mil neurônios. Uma rede neural própria, que funciona independente do cérebro. E mais surpreendente, o coração envia mais informações para o cérebro do que recebe dele. Ele não é um seguidor. Ele é um guia. Quando você silencia a voz mental, você começa a ouvir essa outra voz. A voz que não usa palavras. A voz que sente. Que intui. Que reconhece verdade sem precisar de argumentos. Quantas vezes você ignorou essa voz e se arrependeu depois? Quantas vezes seu coração sabia e sua mente discutiu até você fazer a escolha errada? O silêncio mental não é apenas paz. É acesso. Acesso a uma forma de inteligência superior que estava sempre lá, abafada pelo barulho dos pensamentos. O quarto nível é a ressonância. Aqui as coisas ficam ainda mais profundas. Quando você silencia, você não está apenas parando de falar consigo mesmo. Você está entrando em sintonia com algo maior. Físicos quânticos falam de um campo de informação que permeia todo o universo. Alguns chamam de campo quântico. Outros de campo morfogenético. Outros simplesmente de consciência universal. Pensa no seguinte. Seu cérebro gera ondas elétricas. Quando você está agitado, essas ondas são caóticas, rápidas, fragmentadas. Quando você entra em silêncio profundo, elas se tornam coerentes, organizadas, harmoniosas. E quando suas ondas cerebrais entram em coerência, elas começam a ressoar com frequências maiores. É como afinar um instrumento. Um violino desafinado produz ruído. Um violino afinado entra em harmonia com a orquestra inteira. O silêncio te afina. E quando você está afinado, você começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Sincronicidades aumentam. Intuições ficam mais claras. Você sente conexão com algo que não consegue explicar, mas que é absolutamente real. Não é misticismo vago. É física. É ressonância de campos. Aqui no O Poder Sem Limites, nós chamamos esse estado de sintonia quântica. É quando o operador finalmente desliga o barulho do drone e consegue receber o sinal puro. A maioria das pessoas vive a vida inteira com interferência na linha. Tentam manifestar, tentam orar, tentam meditar. Mas a estática mental é tanta que nenhum sinal claro consegue passar. O silêncio limpa a interferência. O quinto nível é o comando. E esse é o nível que transforma tudo. Quando você consegue silenciar a voz mental, algo extraordinário se torna possível. Você pode falar com intenção. Não o tagarelar automático do ego. Não a reclamação constante. Não a preocupação repetitiva. Mas uma declaração clara, consciente, direcionada. A maioria das pessoas tenta usar afirmações e não funciona. Elas repetem frases positivas, enquanto a voz interna está gritando o contrário. É como tentar transmitir uma mensagem de rádio, enquanto outra estação está transmitindo na mesma frequência. Só sai ruído. Mas quando você primeiro silencia, quando você entra no vazio e limpa o canal, aí sim você pode comandar. Uma única frase dita do silêncio tem mais poder que 1000 repetições feitas no meio do barulho mental. Porque não é sobre quantidade. É sobre clareza de sinal. Os mestres antigos sabiam disso. Por que você acha que monges passam anos em silêncio antes de ensinar? Não é punição. É preparação. Eles estão limpando o canal. Estão ganhando acesso ao comando. Quando um mestre fala, as palavras têm peso.
tem presença. Porque vem do vazio, não do ruído. Você não precisa de anos de retiro, mas precisa de momentos de silêncio real todos os dias. Momentos onde você para de falar consigo mesmo. Onde você entra no vazio. E de lá, quando escolher falar interna ou externamente, suas palavras carregam poder. Então vamos recapitular a escada. Primeiro, reconhecer que você não é a voz. Segundo, entrar no vazio onde a voz para. Terceiro, acessar a inteligência do coração que emerge no silêncio. Quarto, entrar em ressonância com o campo maior. Quinto, comandar a realidade a partir desse lugar de clareza. Cada nível constrói sobre o anterior. Você não pode pular etapas, mas pode subir mais rápido do que imagina se praticar com consistência. Agora eu quero te dar algo concreto. Um protocolo que você pode usar hoje e amanhã pelo resto da sua vida. Algo simples o suficiente para lembrar, mas poderoso o suficiente para transformar. Eu chamo de protocolo P. A. R. A. 4 letras. 4 passos. Toda vez que você se perceber preso na voz mental, usa esse processo. P de parar. É o primeiro e mais importante passo. No momento em que você percebe que está pensando demais, que está sendo arrastado pela correnteza mental, você simplesmente para. Não tenta mudar o pensamento. Não tenta pensar positivo. Apenas para. Interrompe o fluxo. Isso por si só já é um ato de poder. Porque a mente quer continuar. O ego quer perpetuar. E você está dizendo não. Agora não. Há de ancorar. Depois de parar, você precisa de algo para te manter presente. Senão a mente te puxa de volta em segundos. A âncora mais simples e sempre disponível é a respiração. Você faz uma respiração lenta e profunda. Sente o ar entrando. Sente o peito expandindo. Sente o ar saindo. Você não precisa controlar a respiração de forma complicada. Apenas sentir ela. Isso te traz para o corpo. Te tira da cabeça. Te ancora no agora. R de reconhecer. Com a mente mais calma, você olha para o pensamento que estava te dominando. Mas agora de fora. Como se estivesse olhando para uma nuvem passando no céu. Você reconhece, isso é medo. Ou isso é julgamento. Ou isso é preocupação com o futuro. Você não julga o pensamento. Não briga com ele. Apenas reconhece o que é. Nomear um pensamento tira o poder dele. Ele deixa de ser realidade e vira apenas um evento mental. Há de agir. O último passo é escolher conscientemente o que fazer a seguir. Não reagir automaticamente como a mente queria, mas escolher de verdade. Às vezes a escolha é não fazer nada. Deixar o momento passar. Às vezes é fazer algo diferente do que o impulso sugeria. O ponto é que você está no controle agora. Você parou, ancorou, reconheceu, e agora você age a partir da consciência, não do automatismo. P. A. R. A. Parar. Ancorar. Reconhecer. Agir. Você pode fazer isso em 30 segundos. Pode fazer no meio de uma reunião sem ninguém perceber. Pode fazer antes de responder uma mensagem que te irritou. Pode fazer quando acordar às 3 da manhã, com a mente acelerada. É simples. Mas não confunda simples com fraco. As ferramentas mais poderosas são sempre simples. E tem algo mais que eu quero te ensinar. Uma prática que parece radical, mas que pode acelerar todo esse processo. Pare de falar consigo mesmo. Não estou falando de parar de pensar. Isso é impossível no início.
Estou falando de parar de narrar. A maioria dos nossos pensamentos são conversa interna. Você fala com você mesmo como se fossem duas pessoas. Comenta, julga, planeja, reclama. Imagina diálogos. Isso é opcional. Você pode existir sem essa narração constante. Tenta passar 5 minutos fazendo alguma atividade simples. Lavar louça, caminhar, tomar banho, sem falar consigo mesmo internamente. Apenas faça. Apenas sinta. Quando a voz começar a narrar, você gentilmente para. Não briga. Não se frustra. Apenas para de alimentar. O pensamento sem atenção morre de fome. Ele precisa que você continue dando energia para ele sobreviver. Quando você para de alimentar, ele some. No início vai parecer estranho. Vai parecer que falta algo. Porque você passou a vida inteira com esse companheiro barulhento. Mas com o tempo, você vai perceber que o silêncio não é vazio. O silêncio é cheio. Cheio de presença. Cheio de paz. Cheio de você. Se esse conteúdo está ressoando com você, se você está sentindo que algo está mudando enquanto assiste, eu quero te fazer um convite. O YouTube tem uma função chamada Valeu Demais. É uma forma de apoiar criadores que fazem diferença na sua vida. Se você sentir que esse vídeo merece, considere clicar lá. Não é obrigatório. Não muda nada no seu acesso ao conteúdo. Mas é uma forma de gratidão. E gratidão, como você está aprendendo, é uma frequência. Quando você agradece, você abre canais. Quando você dá, você recebe. Simples assim. Agora chegamos ao momento que eu guardo para quem ficou até aqui. Você poderia ter saído a qualquer momento. Poderia ter pulado para outro vídeo. Mas ficou. Isso mostra algo sobre você. Mostra que você está buscando algo real. Não entretenimento superficial. Não distração. Mas transformação genuína. E por isso, você merece saber algo que eu não mencionei no título. Lembra da teoria de Penrose sobre os microtúbulos? Lembra que a consciência pode ser um fenômeno quântico que ocorre nessas estruturas? Existe uma implicação disso que a maioria das pessoas não percebe. E essa implicação muda tudo sobre como você entende a vida e a morte. Na física quântica, existe um princípio chamado conservação da informação quântica. A informação no nível quântico não pode ser destruída. Pode ser transformada, redistribuída, mas não eliminada. Ela persiste. Agora pensa comigo. Se a consciência é um fenômeno quântico, e se a informação quântica não pode ser destruída, o que acontece quando o cérebro para de funcionar? Penrose e Hameroff sugeriram algo extraordinário. Quando o corpo morre, quando os microtúbulos param de funcionar, a informação quântica que constitui a consciência não desaparece. Ela se dispersa de volta para o campo. O drone desliga, mas o operador continua. Isso não é religião. Não é fé cega. É uma implicação lógica de física teórica, proposta por um prêmio Nobel. A consciência pode ser em sua natureza fundamental e imortal. Não porque um livro sagrado disse, mas porque a matemática da física quântica sugere. Você entende o que isso significa? A voz na sua cabeça, os medos, as preocupações, a ansiedade sobre o futuro, tudo isso é ruído do drone. Mas você, o observador, você pode ser eterno. A morte pode ser apenas o momento em que você solta os controles e percebe que nunca foi o drone em primeiro lugar. Isso deveria mudar completamente sua relação com a vida. Se você é imortal, o que te preocupa? Se sua essência não pode ser destruída, do que você tem medo? Os problemas do dia a dia, as crises, os fracassos, tudo isso acontece no nível do drone. Tudo isso é temporário.
mas você não é temporário. Eu não estou dizendo para você ignorar a vida, para não se importar com nada. Estou dizendo que você pode viver com mais leveza quando entende que o jogo é menor do que parece. O drone vai arranhar. Vai ter problemas mecânicos. Vai eventualmente parar de funcionar. Mas você, o operador, você estava apenas jogando. Apenas experimentando. Apenas observando através dessa máquina incrível chamada corpo humano. E aqui está o paradoxo final. Quando você para de ter medo da morte, você finalmente começa a viver de verdade. Quando você entende que é o observador imortal, você consegue se entregar completamente à experiência mortal. Porque sabe que não é tudo. Sabe que existe algo além. E esse saber te liberta para estar totalmente presente aqui e agora. A voz na sua cabeça vai continuar falando. Talvez até o final da sua vida física ela continue. Mas você não precisa mais ouvi-la como se fosse verdade. Você não precisa mais obedecê-la. Você agora sabe quem você realmente é. O silêncio por trás do ruído. A presença por trás do pensamento. O operador eterno jogando o jogo do drone. Imagina daqui a uma semana. Você está no meio de uma situação estressante. A voz na sua cabeça está gritando, reclamando, criando cenários catastróficos. Mas dessa vez algo é diferente. Você para. Ancora na respiração. Reconhece. Isso é apenas o drone apitando. E você sorri. Porque você sabe que não é o apito. Você é quem ouve o apito. E quem ouve pode escolher o que fazer com a informação. Imagina daqui a um mês. Você está praticando o silêncio diariamente. Os momentos de vazio estão ficando mais longos. A intuição do coração está mais clara. Você percebe sincronicidades que antes passavam despercebidas. A vida começa a fluir de um jeito diferente. Não porque os problemas sumiram, mas porque você mudou sua relação com eles. Imagina daqui a um ano. A prática se tornou natural. Você não precisa mais fazer esforço para se desidentificar da voz. Isso acontece automaticamente. Você vive a maior parte do tempo como o observador. E quando olhar para trás, vai lembrar deste momento, deste vídeo, como o ponto de virada. O momento em que você parou de ser escravo da própria mente. Bem-vindo ao O Poder Sem Limites. Você faz parte disso agora. Não é apenas um canal. É uma comunidade de pessoas que estão acordando. Que estão percebendo que são mais do que pensavam. Que estão aprendendo a usar o drone sem serem confundidas com ele. O vídeo que está aparecendo na tela agora é o próximo passo na sua jornada. Ele vai te mostrar como usar esse estado de observador para influenciar a realidade de formas que parecem impossíveis. Mais atenção, só assista se você estiver pronto para questionar ainda mais profundamente tudo o que você achava que sabia. Assista enquanto você ainda está nessa frequência. Enquanto o canal está aberto. Obrigado por ter ficado até aqui. Isso significa mais do que você imagina. Nos vemos no próximo. Vai em paz. Ou melhor, vai em silêncio. Porque é no silêncio que você encontra quem realmente é.